Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma convocação do técnico Tite e mais polêmicas pela frente, né? Para dois amistosos que a gente não concorda, que a gente acha sempre um absurdo, que não tem nada a ver com a preparação do Brasil, Nigéria e Senegal no mês que vem, jogos que acontecerão em Singapura, ou seja, longe daqui, amistosos em que a CBF negocia caça-níqueis, né? E a gente não tem a proximidade com a seleção brasileira, cada vez mais vai ocorrendo esse distanciamento de um torcedor que não se sente representado por sua seleção, inúmeros problemas que eu já cansei de falar aqui cada vez que sai uma convocação. Mas eu acho que a gente tem que estabelecer alguns critérios, algumas coisas a gente tem que pelo menos tentar equilibrar para fazer a crítica pontual. Eu não concordo com essa história de que a gente fica aqui, ou pelo menos dentro de um senso comum, exaltando jogadores que atuam no nosso futebol para que eles atinjam o seu nível máximo em termos de carreira, que é chegar numa seleção. E eu lembro que vocês da imprensa, vocês torcedores, na verdade todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, exaltar o que vem fazendo o Gabigol, por exemplo, nessa temporada. O cara que tá iluminado, 30 gols, já tinha sido artilheiro do Brasileirão no ano passado, da Copa do Brasil pelo Santos. Esse ano ele repete a dose, um cara que surgiu muito bem no Santos, seleção de base, seleção principal, é vendido para a Europa, bate lá e volta como uma espécie de fracasso, e aí volta para o futebol brasileiro e atua em alto nível, merecendo de novo uma convocação. Todo mundo brigou, reclamou para que ele fosse convocado de novo. E aí quando isso acontece, mas aí vai desfalcar o Flamengo. Então assim, gente, vamos nos decidir sobre o que a gente quer. Nós queremos que os jogadores aqui do Brasil que tenham destaque sejam convocados. Eu acho que é um processo natural, porque também a gente reclama que o treinador não olha para o futebol brasileiro. Nossa, o cara tem que ser vendido para a Europa para ser convocado. Aí ele convoca 18 jogadores que atuam aqui, não foi só ele que convocou os 18, né? 18 foram convocados em todas as seleções de base e a principal. Mas aí ele convoca vários jogadores que atuam aqui e a gente reclama. Mas porque agora está chegando numa fase decisiva, mas agora ele não levou jogadores do Corinthians. Mas antes ele levou. Mas aí agora ele levou jogadores do Grêmio e do Flamengo, que antes ele não levou, porque estavam decidindo uma Copa do Brasil. E aí vocês têm que pensar o seguinte, pelo menos eu tento fazer essa crítica. E eu critico o Tite sobre vários aspectos. Acho que em vários aspectos ele erra, acho que o Neymar merecia um descanso lá, dele recuperar o seu futebol para depois voltar para a seleção. Acho que tem jogadores que não deveriam ser convocados agora, embora essa convocação para mim, olha, não tenha quase questionamento. Gostei das novidades, gostei do Santos no gol, gostei do Renan Lodge, que já tinha sido convocado para a base, mas merecia uma chance na principal. Gostei do Matheus Henrique, que eu já tinha falado, o Grêmio tem uma fábrica de volantes, depois do Arthur, o Matheus era muito promissor, merece essa chance. Bruno Guimarães talvez pudesse entrar nessa lista, mas não foi agora, vai ser ali na frente, também estava merecendo, mas o Mateuzinho não é injusto pelo que ele vem jogando no Grêmio. O Rodrigo Caio, que já tinha um histórico na seleção, teve uma queda no São Paulo, no Flamengo recupera o futebol, tem que ir também, tá tudo certo, gente, tudo certo dos caras que ele levou. E de todas as críticas que eu faço ao Tite, algumas pontuais, essa eu não posso fazer. Essa eu não posso fazer porque se eu sou técnico da seleção, eu tenho que convocar os melhores. E aí a gente tem que reclamar sim do calendário, que é problema da CBF, é problema dos clubes e que eles precisam se acertar. Enquanto essa guerra continuar, enquanto esse desacerto seguir, nós vamos continuar torcendo para que os jogadores, os nossos jogadores revelados aqui, promissores aqui, sejam convocados e iremos reclamar quando eles deixarem as competições importantes. Porque o calendário não para, gente. Só que a gente poderia adequar de uma outra forma, porque a CBF argumenta que não tem datas, porque os clubes também não se interessam. Só que aí quando a seleção convoca, vai lá e reclamam. Então, essa equação ela precisa ser feita, e aí o técnico da seleção é responsabilizado sempre por causa disso. Só que ele é o cara mais cobrado para dar resultado. Se a seleção, quando chegar na Copa do Mundo, porque a boa parte da torcida só acompanha de 4 em 4 anos.
Se na Copa do Mundo ele chegar lá e não tiver uma base montada, e não tiver feito uma renovação, e não tiver feito formado um grupo interessante durante todo esse ciclo, a gente vai bater, vai cobrar, vai pedir a cabeça dele, vai dizer, mas também não convocou de última hora, não entrosou. Então assim, gente, vamos tentar equilibrar, ou pelo menos definir aquilo que a gente quer. Se o cara tá lá para convocar os melhores, e ele até tem a sensibilidade de em alguns momentos, não, peraí, decidindo Copa do Brasil, decidindo Libertadores, não vou levar esses jogadores agora. Esses eu posso esperar para chamar numa próxima. Agora, no segundo turno do Brasileiro, em algumas rodadas lá, não, agora eu não posso levar esses times aqui. Não, aí não dá. Aí eu sou obrigado a concordar com o Tite. Ele tá lá para ser cobrado por resultado, por desempenho, por formar um time, e ele tem que convocar os melhores. E os jogadores que ele está levando mereceram a convocação e são os melhores que nós temos. Então a gente tem que... O debate é mais amplo. A gente tem que discutir outras coisas. O ano que vem vai ter uma Copa América, uma outra Copa América. Não para de ter Copa América todo ano, mas vai ter uma Copa América o ano que vem. E a CBF já anunciou que o calendário não vai parar. E aí a gente não está falando de 2 amistosos, né, como serão esses no dia 10 e 13 de outubro. A gente não está falando de 2 amistosos, a gente está falando de uma competição inteira, de um mês, em que jogadores serão convocados e desfalcarão seus times. E aí o recado que passa, ironicamente, né, para os seus dirigentes é o seguinte: não contratem jogadores selecionáveis, não, contratem jogadores medianos, que não sejam selecionáveis, que não possam ser convocados, porque aí eles não vão desfalcar suas equipes. Se você tiver jogadores se destacando na sua equipe, você vai perdê-los em momentos decisivos. É difícil a gente encaixar isso, mas eu não posso responsabilizar o treinador, que é cobrado sim e precisa chamar os melhores. E ainda assim acho que ele tem a devida sensibilidade. Por que o Fagner e o Cássio dessa vez não foram chamados? Porque eles já foram testados, porque serão chamados numa outra convocação. Agora era um mérito para esses caras, para o Gabigol e para o Rodrigo Caio, como o Bruno Henrique foi na outra, como o Gabigol está sendo agora. No caso do Grêmio também. E eles não serão desfalques em Libertadores. O Tite não faria isso. Não desfalcaria Grêmio e Flamengo numa semifinal de Libertadores. Enfraqueceria até o confronto. 2 de outubro e 23 de outubro os confrontos da Libertadores. Os amistosos 10 e 13 de outubro. Então não serão conflitantes. É apenas no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo está disputando o título e o Palmeiras não tem ninguém, só tem o goleiro. Só que aí ele foi coerente, porque ele não chama nunca gente do Palmeiras. Então não é porque agora ele chamou do Flamengo que ele tem que chamar do Palmeiras. E tem gente do Santos também que ele já chamou na outra, como o Jorge, lateral esquerdo. Então assim, gente, eu acho que a convocação está bem feita, eu acho que o debate é mais amplo e eu acho que o Tite não pode ser responsabilizado por isso. O resto é debate eterno. Comenta aqui embaixo o que você achou. Te inscreve no canal. Volto na próxima. Tchau!